sentidos, verdades vão brilhar. Digitar com santa força é nosso farol. No portal TDW, o saber rompe o sol. Na trilha dos rios antigos seguimos com paixão, resgatando a história da galáxia em expansão. Com sabres, códigos e voz, nossa missão é lutar contra a névoa do esquecimento, vamos iluminar. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone, reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. De arquivos imperiais, as lendas de Titã, mergulhamos no saber, revelamos a visão. Voando com os caçadores, nas rotas do saber, trazemos o que é esquecido pra quem quer entender. This is madness. Na alvorada da esperança, nosso grito vai soar no portal TDW. A força vai reinar, que a galáxia nos ouça. Além do que se vê, o legado vive em nós e renasce com você. I got a bad feeling about this. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. E somos todos Jedi da palavra e da razão. Guardamos o cânone e reescrevemos a canção. Portal TDW, rebelde é o teu nome. Na galáxia distante és o farol que consome. Que consome. És o farol que consome. This is the way. Aliada minha é a força. E poderosa aliada ela é. Bem-vindos à nossa conversa de hoje. A gente está aqui com um material bem legal, uns trechos e imagens da HQ Star Wars Legacy of Vader, mais especificamente a edição 8, que faz parte da saga Reign of Kylo Ren. Temos aqui a arte do Stefano Raffaelli, cores do Nolan Woodard e o roteiro, claro, do Charles Soule. A ideia é a gente mergulhar nisso juntos, sabe? Tentar entender o que está rolando com Kylo Ren agora como líder supremo e, o que eu acho mais curioso, o que aconteceu com os Cavaleiros de Ren. Parece que eles seguiram um caminho próprio, talvez como uma nova líder. Bom, vamos abrir essa caixa preta. Exatamente. E o que essas páginas mostram, assim, de cara, é um momento de instabilidade, né? Uma busca por identidade. Tanto para o Kylo, que está tentando firmar o poder dele, quanto para os antigos companheiros que parecem meio perdidos, talvez até ressentidos. Essa edição promete expandir bastante a história dos Cavaleiros, coisa que os filmes só deram uma pincelada. Total. E a história já começa assim, com tudo. A primeira imagem de impacto é essa personagem nova. Ela se apresenta como Tava Ren. E o visual, nossa, é marcante. Armadura preta, capacete intimidador e aquele cabelo vermelho vibrante escapando, ela não chega de fininho não, né? De jeito nenhum. E esse nome Ren, né? Já conecta direto ao grupo. Mas a pergunta que fica é, quem ela é ali? Uma líder que surgiu do nada? Uma dissidente? Alguém querendo tomar o lugar que foi do Kylo? O visual dela já impõe respeito, mas também uma certa imprevisibilidade, talvez? Com certeza. Isso fica claro logo em seguida. A gente vê a Tava Ren em ação, lutando sozinha contra uma galera armada com parece uns cajados elétricos, sei lá. E ela tá lá com o sabre vermelho na mão e não pensa duas vezes. Usa um detonador térmico, gritando "Blasted". É uma cena bem caótica e intensa. E tem os gritos de "For the Ren". E olha que curioso, "For the Shadow". Esse "For the Shadow", isso já é um detalhe interessante de cara, né? Sugere uma lealdade ou talvez uma filosofia que vai além do nome Ren. E a luta dela, essa brutalidade eficiente que você falou, contrasta com o fato dela estar sozinha. Ela está claramente numa enrascada, gritando por Vikru, por Cardo, outros cavaleiros, e eles parecem hesitar
Parece que eles dão uma recuada. E ela chama eles de covardes. Isso já mostra, assim, uma fratura no grupo logo de cara. A ação aqui não é só porradaria, ela tá mostrando a dinâmica interna deles, ou a falta dela. Exato. Ela tem que se virar para escapar. E a cena seguinte meio que confirma essa divisão toda. A gente vê eles já na nave, a Night Buzzard, e tá rolando um papo tenso. O Vikrio e outro cavaleiro estão preocupados com a Tava. A frase "a ambição dela vai matar todos nós" é bem direta, né? É super direta. Mostra que a liderança dela, ou pelo menos o jeito dela agir, não é um consenso. Tem medo ali, tem desconfiança. Eles não são mais só aquele bando de mascarados seguindo um líder sem questionar. Não mesmo. Agora tem, facções, né? Medos, ambições batendo de frente. A chegada da Tava parece ter sido o estopim para essa crise que talvez já existisse. Essa ambição dela pode ser vista como uma tentativa de reerguer o grupo, mas também como uma ameaça para a sobrevivência deles. E essa tensão toda explode quando a Tava finalmente consegue embarcar na Night Buzzard. Os outros cavaleiros vão para cima dela, verbalmente, né? E aí vem a pergunta-chave. Quem diabos é Kylo Ren? É meio retórica, direcionada para Tava, mas abre a porta para o passado. O Cardo é quem vai contar a história. E aí, cara, a coisa fica interessante pra caramba. Esse momento é fundamental. É a nossa chance de entender de onde vieram esses cavaleiros, sabe? Até agora, eles eram só umas figuras misteriosas no fundo da cena. Esse flashback é uma janela rara pra gente ver como era o grupo antes do Kylo Ren e, mais importante, como a chegada e a saída dele transformaram tudo. Não é só sobre o Kylo, é sobre a identidade dos próprios Cavaleiros de Ren. E o Cardo começa a contar e a gente vai vendo pelas imagens. Ele fala da época do líder original, o tal do Ren. Era uma época, segundo ele, de bons tempos. Entre muitas aspas, claro. Pilhagem, caçar artefatos, juntar grana, basicamente viver de saques. O Ren era bom nisso, mas o Cardo diz que ele ficou sombrio, começou a se isolar, a falar sozinho, uma figura meio instável. Essa descrição do reino original é fascinante. Não era só um chefe de gangue, então. Tinha essa inclinação pro sombrio, essa coisa que o isolava. É diferente da imagem que a gente talvez tivesse de um grupo só de anarquia. Tinha um líder ali com uma jornada própria, talvez ligada àquela sombra que gritaram antes. Pode ser, pode ser. E aí continua o Cardo, chega o Kylo Ren. E com ele as coisas mudam. As missões ficam mais focadas, estratégicas. O Cardo até dá um exemplo, um ataque a um senhor da guerra lá no anel interno. Não era mais só saquear por saquear. Parecia ter um objetivo maior, como se alguém, ele usa essa expressão, estivesse puxando as cordas. Ah, essa mudança de operação é um ponto muito importante. Sugere e muito forte uma influência externa, usando o Kylo para direcionar os cavaleiros. Quem estava puxando as cordas? Bom, o Snoke é o candidato mais óbvio, né? Usando os cavaleiros como ferramenta, talvez para testar o Kylo, para moldar ele. Faz sentido. Ou pensando mais no tema do legado de Vader, quem sabe até uma manipulação mais antiga, mais sutil do Palpatine lá das sombras. Isso muda tudo. Os cavaleiros deixam de ser só agentes do caos e viram peões táticos. Talvez sem nem eles mesmos perceberem direito na época. E tem mais coisa esquisita na história do Cardo sobre lutar com o Kylo. Ele fala que o Kylo enfrentava uns caras bem difíceis. Mas aí ele solta uma do nada. Diz que ele mesmo, o Cardo, morreu numa dessas lutas. Só que ele tá ali contando, né? Então, que morte é essa? Figurativa ou algo diferente. Sim. E ele conecta isso de volta ao Ren original, dizendo que o Ren parecia estar alcançando algo através da sombra, mesmo com o Kylo já na liderança. Essa parte é talvez a mais enigmática de todas. A morte do Cardo, e ele tá ali, vivo. E isso ligado à sombra e à capacidade do Ren original de interagir com ela. Nossa, isso adiciona uma camada quase mística, sobrenatural, para a natureza dos cavaleiros. Eles não são só guerreiros. Parece ter algo ligado à força ali, mas de um jeito muito deles, sabe? Diferente de Jedi e de Sith. Uma coisa própria deles. Exato. Essa sombra pode ser uma manifestação do lado sombrio ou um poder antigo que só o Ren original entendia, talvez tentasse controlar.
E a ideia de que o Ren ainda tinha alguma influência através da sombra, mesmo com o Kylo no comando. Isso complica muito a dinâmica de poder que a gente imaginava. Muito mesmo. Dá muito pano pra manga pra especular. E o flashback continua, chegando no ponto de ruptura. A traição do Kylo. O Cardo fala na lata. Kylo virou traidor. E as consequências foram na hora. Snoke mandou esquadrões pra cima deles. Sem chance de revidar, ainda mais com Kylo agora como inimigo, a única opção foi fugir. Correr pra sobreviver. E o Snoke ainda humilha, né? Chamando eles de ratos do lado sombrio, correndo para salvar as vidas amaldiçoadas. Isso não só mostra o desprezo do Snoke, mas marca a queda brutal dos cavaleiros. De um grupo temido, eles viram fugitivos caçados. Perderam o líder, perderam o propósito. Se a gente junta tudo isso, fica claro o estado em que a Tava Rhen encontra eles. Vulneráveis, ressentidos, talvez desesperados. Ela não chega num grupo forte, ela chega nos cacos. Exatamente. E aí a gente volta pro presente, pra tensão na Night Buzzard. A Tava Rhen ouviu a história toda. E a reação dela é de uma confiança que chega a ser desafiadora. Ela olha pros outros e fala: os cavaleiros de Ren estão quebrados. Eu sei por quê. Eu posso nos consertar. E a imagem mostra ela segurando o detonador de novo, talvez como símbolo desse poder dela de destruir para reconstruir, sei lá, ou só da determinação dela mesmo. A ambição dela é quase palpável ali. Ela vê a fraqueza do grupo, o trauma da traição, a falta de rumo e se coloca como a solução. Mas essa palavra consertar é meio ambígua, né? Consertar pra quê? Pra voltar aos tempos caóticos do reino original? Para se vingar do Kylo, ou para criar algo totalmente novo sob a liderança dela? E essa confiança toda, de onde vem? Será que ela tem algum conhecimento, algum poder que os outros não têm? Talvez ligado àquela mesma sombra? Boa pergunta. Levanta muitas questões sobre quem ela é de verdade e o que ela quer. E as intenções reais dela, né? E ela parece pronta para mostrar a que veio. A última cena que a gente tem aqui é o clímax dessa introdução toda. A Night Buzzard pousa num hangar, e cara, parece muito um hangar da Primeira Ordem, talvez um Star Destroyer, uma base. E a Tava Rhen desce, sozinha, e vai direto na direção do Kylo Ren, que tá lá com os Stormtroopers do lado. O confronto é cara a cara. Ela manda: olá, Kylo Ren. E a resposta do Kylo é puro desdém, mas com um fundo de surpresa genuína, eu acho. Ele olha pra ela de cima a baixo, essa figura imponente, com o sabre vermelho que ele não reconhece, e pergunta: quem você deveria ser? É um gancho perfeito, né? Cliffhanger, clássico. O encontro explosivo. A nova força que quer liderar os cavaleiros contra o cara que os usou e descartou. Passado e presente colidindo ali. E o futuro totalmente em aberto. Que parada. Totalmente. E o equilíbrio de poder ali, no ar. Bom, então, resumindo um pouco o que a gente viu nessa análise. Tivemos a chegada bombástica da Tava Rhen, determinada a assumir o controle dos cavaleiros. A gente mergulhou fundo no passado deles. A era do reino original, a influência meio ambígua do Kylo, a traição dolorosa que deixou o grupo em pedaços. Vimos a tensão atual, a divisão e, para fechar, o começo desse confronto direto entre a Tava e o Kylo. Ufa! Exato. E o mais importante, eu acho, é como essa história tira os Cavaleiros de Ren daquela posição de coadjuvantes mascarados dos filmes, sabe? Eles ganham profundidade, ganham uma história, motivações que são complexas, conflitos internos. Não são só a guarda do Kylo Ren. Eles têm um legado próprio, marcado pelo reino original e agora pela Tava. É verdade. E isso conecta direto com o tema da série, né? O legado de Vader. O Kylo vive lutando com o peso desse legado, tentando criar a própria identidade sombria, e agora a gente vê a Tava Rhen, de um jeito meio torto, lutando com o legado que o Kylo deixou dentro dos Cavaleiros, um legado de poder, de instabilidade, de traição. É uma dinâmica muito interessante desses legados sombrios se chocando. Uma exploração bem rica mesmo desses trechos. Amplia bastante a nossa visão desse cantinho do universo Star Wars. Com certeza. E para deixar uma última reflexão, assim, com base no que a gente viu, o Card mencionou o reino original alcançando algo através da sombra.
mesmo com Kylo no comando. E agora temos a Tava Ren, cheia dessa confiança, prometendo consertar os cavaleiros. Fica a pergunta no ar. Será que o verdadeiro poder ou o verdadeiro perigo dos Cavaleiros de Ren não está ligado ao Kylo, mas sim a essa conexão mais antiga, mais obscura com a tal sombra? Algo que talvez nem o Kylo nem o Snoke tenham entendido ou controlado de verdade. E que talvez a Tá agora queira despertar ou dominar. É algo pra gente ficar pensando.